Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, dando continuidade ao nosso estudo com aulas voltadas para o Enem, com conteúdos que mais caíram nos últimos 5 anos. Não esqueçam que a gente tem aqui embaixo do vídeo um link, na realidade são 3 links das últimas 3 aulas, então vocês vão ter lá o linkzinho que vai direcionar para vocês para uma lista de exercícios que está dentro dessa estrutura. Nós temos as videoaulas correspondentes, tá? Então, fiquem atentos porque esse vai ser um trabalho bem legal para quem vai fazer a prova do Enem que está próxima aí, tá bom? Então vamos lá, grandezas proporcionais. Primeiramente, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser mensurável, pode ser medido. Por exemplo, altura, eu posso medir. Tempo, distância, velocidade, enfim, nós temos uma infinidade de grandezas, tá? E a gente chama de grandezas proporcionais porque elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam junto ou diminuem junto. Então, por exemplo, assim, o preço, tá, de um determinado produto. Tá? Vamos supor que um saco de arroz custa R$5, certo? Se eu comprar 2 sacos de arroz, eu vou pagar R$10. 3 sacos, R$15. Ou seja, quanto mais sacos de arroz eu comprar, mais valor eu vou pagar. Então o preço e o número de sacos são grandezas, né? Porque o número de sacos eu posso mensurar e o valor também eu posso, em reais, eu posso mensurar. Então a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando as duas aumentam junto. Então, se eu diminuir a quantidade de sacos, eu vou diminuir o preço, tá? E agora a gente vai ver, então, exemplos de grandezas inversa e diretamente proporcional nesse exercício. E depois nós vamos fazer questões voltadas para a prova do Enem. Agora a gente só vai mostrar o que são grandezas direta e inversa e depois a gente faz questões específicas para a nossa provinha. Então vamos lá, ó, gente. Vejam bem aqui, vamos pegar aqui o nosso apontador laser e diz o seguinte: eu classifique as grandezas relacionadas a seguirem diretamente ou inversamente proporcional. Número de operários e tempo de conclusão de obra. Vamos lá, nós temos duas grandezas aqui, número de operários e tempo de conclusão de obra. Quanto mais operários eu tenho trabalhando numa obra, menos tempo eu vou levar para concluir a obra, né? Então, quanto mais operários, mais rápido, ou seja, menos tempo. Nós estamos falando de tempo e número de operários, são as duas grandezas, o tempo e o número de operários. Então, aumenta o número de operários, cai o tempo. Então, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Velocidade e distância. Quanto mais velocidade eu imprimo num determinado móvel, mais distância eu vou percorrer. Mas mantendo um determinado intervalo de tempo para todos os casos, né? Então, eu estou a uma velocidade de 80 km por hora. Em 1 hora eu vou percorrer 80 km. A 100 km por hora, em 1 hora eu vou correr 100 km. Então, quanto mais velocidade eu tenho, mais distância eu percorro. Velocidade e tempo para concluir um trajeto. Aqui, nós estamos comparando duas grandezas diferentes da de cima. Aqui é velocidade e tempo para concluir um trajeto. Então, quanto mais velocidade eu imprimo, em menos tempo eu vou terminar esse trajeto, tá? Quanto mais rápido eu estiver, menos tempo eu vou levar. Então são grandezas, aqui na de cima nós temos diretamente proporcionais, quanto mais velocidade, mais distância, né? E quanto mais velocidade, menos tempo. Consumo de combustível em quilômetros percorridos por um veículo. Então vamos lá. Se eu estou com uma quantidade de quilômetros percorrido alto, eu vou gastar mais conteúdo. Então, quanto mais quilômetros percorridos, eu vou ter mais litros eu vou gastar, né? Então, também aqui são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais quilômetros eu percorro, mais eu gasto de gasolina. Quantidade de tijolos e área de parede. Se eu tenho uma parede pequena, eu vou gastar pouco tijolo. Uma parede grande, muito tijolo. Então, também diretamente proporcionais. Tá? Quanto mais tijolos, mais parede, né? Quanto mais parede, mais tijolos. Esse é o raciocínio. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Aqui é o seguinte, eu tenho um valor final, tá? Vamos supor, o nosso valor de um determinado produto é R$100, tá?
Se eu te der um desconto de 10%, tu vai pagar 90%. Se eu te der um desconto de 20%, tu vai pagar 80%. Isso significa que quanto maior o desconto, menos eu pago. Então aqui, inversamente proporcionais. E finalmente aqui ó, na letra F, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Vejam só, quanto mais torneiras abertas eu tenho enchendo a piscina, mais rápido, ou seja, em menos tempo eu vou levar para encher essa piscina. Então, grandezas inversamente proporcionais. E assim a gente vai mostrando aqui para vocês como funciona essa história de inversa e direta. Agora, nós vamos trabalhar com questões que são exatamente aquelas que vocês vão encontrar na prova, tá? Parecidas, inclusive com questões aqui do próprio Enem, tá? Para a gente fazer uma boa revisão desse conteúdo. Mas antes, vamos fazer uma facilzinha aqui para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa história aqui de razão, proporção, enfim. Então vamos resolver essa questãozinha aqui, gente, ó. Bem fácil, bem tranquila, e diz o seguinte, ó, um prêmio de 600 mil reais vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Observe a tabela. Número de acertadores, 3, o prêmio foi de 200. Quando a gente tem 4 acertadores, o prêmio vai ser de 150. Bom, letra A, qual a razão entre o número de acertadores do prêmio? De 200 para o prêmio de 150 mil. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber, razão é o que? Divisão, tá? É uma fração, divisão. Então, o que ele está perguntando? Qual a razão entre o número de acertadores do prêmio de 200 para o prêmio de 150? O primeiro que eu falo, tá? Que é esse aqui, ó, o de 200, tá? Ele é o numerador, é o de cima. O segundo que eu comento aqui no enunciado vai ser o de baixo, vai ser o denominador. Então, eu estou querendo a razão entre o número de acertadores. Cuidado, não é a razão entre os valores, entre os prêmios, tá? É a razão entre os números de acertadores desse prêmio aqui de 200, que é 3, para o prêmio de 150, que é 4. Então, aqui a nossa resposta é 3/4, tá? Agora vejam só, qual a razão entre os prêmios de 3 e 4 acertadores? De 3 acertadores, o prêmio foi de 200. Agora eu quero a razão, eu quero a divisão. Entre quem? Entre os prêmios. Então agora sim eu vou colocar o 200 aqui, que é referente ao 3, né? Pelo 150, que é referente ao 4. Então, se eu fizer a divisãozinha aqui de 200 por 150, vejam como é fácil. Quantos zeros eu tenho aqui até chegar no 15? Eu tenho 4 zeros. Então, se eu cortar esses 4 zeros, com esses 4 zeros aqui, eu vou chegar a uma razão de 20 quinzeavos, né? E aí fica simples da gente simplificar, porque o 20 dá por 4, o 20 dá por 5 e o 15 também dá por 5. O 20 por 5 dá 4 e o 15 por 5 dá 3. E agora vocês vão me dizer, o número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vejam só, eu aumentando o número de acertadores, obviamente vai diminuir o prêmio, tá? Quanto mais acertadores eu tenho numa loteria, por exemplo, menor vai ser o valor que as pessoas que ganharam que jogaram vão ganhar, né? Então, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Deu para entender o caso? Agora vamos analisar isso numa questãozinha, tá? Bem simples aqui, para vocês entenderem como se calcula essas grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Bom, se eu sei que os números dessa sequência são diretamente proporcionais a essa sequência, eu posso dizer que esse valor aqui de 40 aqui dividido por x é igual ao valor de 72, que é o próximo aqui, ó, dividido por y, que é igual a 128 dividido por 32. Eu poderia fazer invertido também. Eu poderia dizer que x dividido por 40 é igual a y dividido por 72, que é igual a 32 dividido por 128. Dá no mesmo, tá? Por que eu coloquei o 128 em cima? Porque esse aqui vai dar um número natural. Na realidade, 128 dividido por 32 dá 4, né? Então eu posso dizer que se isso tudo aqui é 4, tá, gente? Todas essas razões aqui são 4, eu posso calcular separadamente esse valor de x, 40 sobre x é 4, daí eu passo o x aqui multiplicando aqui, ó, e o 4 agora dividindo, fica 40 por 4, que dá 10. E facilmente eu posso achar o valor de y usando agora essa razão aqui, ó, 72 sobre y. Deixa eu pegar aqui a nossa 72 sobre y aqui, ó, é igual a 4, tá, gente?
Então, eu passo agora o y multiplicando, fica 4 vezes y igual a 72, passo agora o 4 dividindo e o valor dá 18. Eu tenho os valores de x e de y. Vamos lá para uma questãozinha do Enem agora, usando essa mesma ideia aqui, gente, tá? Vamos lá. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Bom, gente, aqui nós temos que pensar o seguinte. Quanto mais tickets, né, maior é o valor que ela vai pagar. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais aqui, certo? Então é bem tranquila a questãozinha. E a gente sabe que o período de uso do brinquedo aqui, ó, custa R$ 3, tá? E uma criança recebe 20 tickets por período. Então nós vamos relacionar aqui, ó, que esses 20 tickets aqui, ó, eles corresponderão a R$ 3, tá? Olha bem a frase aqui, ó, 20 tickets por período. Então o período custa 30. Eu quero saber quantos reais ela vai pagar por 9.200 tickets, porque ela quer comprar uma bicicleta, então 9.200 tickets vai dar X. Uma regra de 3 bem tranquila nessa questãozinha do Enem, gente. Então vejam que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais tickets, mais ela vai pagar. Tá? Então, quando isso acontecer, nós temos uma regra de 3 diretamente proporcionais. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nas regras de 3, nos vídeos de regra de 3, vão lá dar uma olhadinha como resolve, que tem um truquezinho bem básico aqui. Quando elas são inversamente proporcionais, a gente inverte uma das colunas aqui. Tá? Essa coluninha aqui, se ela for inversamente proporcional, a gente bota essa coluna em cima, o 9.200 em cima e o 20 embaixo, se elas fossem inversamente proporcionais. Dá uma olhadinha lá como resolve isso aí. Então aqui é uma regra de 3, onde eu vou simplesmente fazer essa situação aqui. Ó. Eu vou multiplicar esse 9.200 pelo 3, então eu multiplico esses números da diagonal e coloco esse que está na diagonal do x aqui, ó, que é o 20, embaixo. E aí a minha resposta vai ser o x que está em reais. Antes de fazer essa multiplicação, essa divisão, eu procuro simplificar, tá, gente? Vejam que dá para cortar esse zero aqui que está em cima com o zero que está embaixo. Aí eu faço 920 por 2, fica mais fácil. O 920 aqui, ó, eu sumi com o zero, ficou o 920 e o 2 aqui. Faço 920 por 2 aqui, que dá 460. Multiplico por 3, dá 1.380. Então a nossa resposta ali, letra D, tá? Vamos para outra questãozinha bem tranquilinha aqui no Enem. Olha só, gente, em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu uma grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, siga em inglês para Sistema de Posicionamento Global, com longitude 120 graus, 3 minutos e 0 segundos a leste do meridiano de Greenwich. Aí ele fala que um grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Bom, a representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude da forma decimal. O que eu quero, gente? Eu quero tudo em graus na forma decimal. O que é forma decimal? É um númerozinho com vírgula. Vejam que aqui não tem vírgula. Ó. Esse número aqui, 124 graus, 3 minutos, 0 segundos, não tem vírgula. Aqui tem. Ó. Então eu quero transformar isso tudo aqui para graus. Eu quero eliminar esses 3 minutos aqui e colocar esses 3 minutos em graus para gerar uma forma decimal desse graus, dessa quantidade de graus aqui. Então como é que eu faço? Eu só preciso me preocupar agora com esse, com esses 3 minutos aqui. Vejam que ele já me disse ali que 1 grau é 60 minutos, né? Se 1 grau é 60 minutos, eu quero saber esses 3 minutos aqui, ó, gente. Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Eu já sei, 60 minutos é igual a 1 grau, 60 minutos é igual a 1 grau, tá aqui. Essa equivalência aqui de 1 minuto igual a 60 segundos aqui, gente, isso aqui nós não vamos usar, porque aqui é 0 segundos, ó, então nós não vamos transformar esses segundos aqui, porque já tá... Eu só vou me preocupar com os minutos aqui. Então aqui, ó, 1 grau é 60 minutos. Então 60 minutos é igual a 1 grau. Beleza, agora eu pego esses 3 minutos vai ter x.
Aí eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 1 dividido por 60, faço a mesma coisa, tá? Essas grandezas são diretamente proporcionais, não vou trocar a coluna aqui. Então eu faço 3 vezes 1 dá 3, dividido por 60, corto, simplifico aqui, isso aqui dá 1 sobre 20, e 1 sobre 20 é 0,05. Beleza, agora eu só tenho que fazer o seguinte, pegar esses 124 graus aqui, colocar a vírgula e somar com 0,05 aqui. Então essa questãozinha é tranquila, ó, gente, 124 graus e 124,05 graus. Resposta aqui, letra B. É só somar, tá, gente? Essa quantidade aqui vai ser correspondente a isso aqui. 124 graus e 124,05 graus. Vamos para uma outra questão. Vejam que aqui eu vou trabalhar com uma questão de escala. O Enem tem algumas questões que aparecem de escala e escala, essas questões também são de grandezas proporcionais, tá, gente? Porque nós vamos pegar um mapa, por exemplo, que é pequenininho, tá? Que é o nosso desenho, e vamos colocar uma estrada, um país, ou seja, uma cidade que tem valores em quilômetros, né? Que é gigante. E esse mapa aqui vai ter que ser proporcional, ter que ser diretamente proporcional. Só que nós vamos proporcionalizar um valor em quilômetros para um valor em centímetros, né? Pequeno, nós vamos transformar um país inteiro, uma estrada inteira, enfim. Tudo vai ser proporcional. Quanto maior o tamanho da estrada, maior vai ser o tamanho do meu desenho. Então, a gente sabe que escala é sempre o desenho pelo real. Levem isso para vocês. Escala é desenho pelo real. Sempre cai uma questãozinha de escala na prova do Enem. Pode cair até na prova de geografia, tá, gente? Então, eu coloco lá que E igual a Dzinho por R, tá? Lembrando que, vejam só, em um mapa, destaque-se a presença de uma rodovia cuja extensão é 15 km. Então eu tenho uma estrada aqui de 15 km. E no mapa em questão sua medida está em 10 centímetros. Então essa quilometragem aqui eu vou passar para centímetros. Eu preciso ter as duas coisas, tanto o desenho quanto o real, na mesma unidade, senão eu não consigo fazer a escala, tá, gente? Então o que eu tenho que fazer é transformação. Eu sei que, por exemplo, 15 km, K vale 1000. Então 15K significa 15 mil metros. Agora eu tenho que passar para centímetros, então o que eu faço? Eu tenho que botar mais 2 zeros nesse número, porque um metro tem 100 centímetros, então eu tenho que botar mais 2 zeros aqui. Eu já tinha 3, agora ele vai ficar com 5 zerinhos, tá? Beleza? Então agora eu tenho lá 1,5 milhão aqui de centímetros, tá bom? Então agora eu estou aqui em centímetros e aqui a minha escala, o meu desenho tem que estar já está em centímetros e agora o meu real também está em centímetros. E agora eu só faço a divisão. Na realidade, gente, eu vou dividir então o desenho, que é 10, né? Aqui, ó, no mapa, né? O mapinha tem centímetros. O mapinha que eu vou desenhar ali, eu boto na mão, é uma coisa pequena, que é o desenho. E o real tamanho do meu, aqui, ó, do meu mapa, tá? Desculpa, da minha estrada aqui, da minha rodovia. Agora eu só vou cortar esse cara, esse zero com esse zero. Mas vejam que aqui, 10 dividido por 1,5 milhão aqui, eu posso representar de outra forma, eu posso representar assim, ó, 10 dividido por 1,5 milhão, que é a nossa escalinha, ó, desenho pelo real, o desenho é 10 e 1,5 milhão é o meu real aqui, então é assim ou assim, tá? Que a resposta normalmente ela aparece dessa forma, né, com esses dois pontinhos aqui que indica a divisão. E vejam que eu posso simplificar aqui, ó, esse zerinho daqui com um dos zerinhos. Então, quando eu corto, esse cara aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Agora ele vai ficar com 4 zerinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho, então, ao invés de 10 para 1,5 milhão, eu tenho 1 para 150 mil. Por isso que a minha resposta aqui é a letra B. Então, gente, escala é uma questão que vocês têm que acertar nessa parte de grandezas proporcionais. Existem muitas questões envolvendo esse assunto, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.